os sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra, não foi? Foi, não foi? O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo-boi. Meu pai foi rei. Foi, não foi? Foi, não foi? Brada em assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como o lavor de joalheiro. Manuel Bandeira. Olá, hoje vamos dar continuidade a respeito do movimento modernista no Brasil. Comentamos sobre o período pré-modernista, com o surgimento de algumas obras. Falamos que o período pré-modernista é apenas um momento histórico cronologicamente assinalado para enquadrar alguma coisa que surgiu naquele período. E o que surgiu naquele período foram obras que estavam mais próximas da realidade brasileira, que viria a ser o que nós consideramos novidade dentro do contexto intelectual daquele momento. Mas nós vamos observar que até 1922, do início do século até 1922, houve o que nós chamamos de vanguardas artísticas europeias. Primeiramente, o que quer dizer a palavra vanguarda? Vanguarda vem do francês, que significa avant-garde, ou seja, aquilo que vem à frente, aquilo que vai à frente. E os movimentos artísticos de vanguarda surgiram na Europa como uma forma de antecipar as novas tendências estéticas. Foram as novidades daquele momento. Quando se fala em Europa, deve-se pensar sobretudo em Paris, que é onde se concentravam a maioria dos artistas e onde os movimentos faziam aquele furor. Nesse período também nós temos os nossos jovens artistas e intelectuais que iam à Europa, traziam de lá as suas novidades e tentavam de uma maneira tímida fazer a divulgação aqui no Brasil. Quais seriam estes movimentos artísticos europeus que deram um impulso às artes no início do século? Nós vamos observar que surgiu um movimento na Europa chamado cubismo, cujo artista em destaque desse movimento foi o pintor Pablo Picasso. Agora, é bom lembrar que o cubismo foi um movimento artístico, sobretudo na pintura, mas também teve o seu correspondente na literatura e nas outras formas de arte. Então, essas vanguardas artísticas europeias, elas não ficaram restritas a apenas um tipo de arte. As vanguardas artísticas europeias, elas tinham o equivalente às suas tendências multiplicadas ou refletidas na pintura, na música, na escultura e assim por diante, como nós vamos ver depois. O cubismo é uma tendência artística em que o artista necessita ou procura sobrepor imagens. O cubismo é aquela tendência artística em que o pintor, sobretudo o pintor, ele mostra uma realidade fragmentada. O poeta, o escritor cubista também tem esse caminho, também percorre esse caminho. Ele procura mostrar que a realidade é fragmentada. O pintor cubista, ele muda o plano da perspectiva.
Além do cubismo, que teve na pintura de Pablo Picasso a sua maior representatividade, nós vamos encontrar também na Europa um outro movimento chamado futurismo. O futurismo teve em Filippo Marinetti o seu divulgador. O futurismo voltou-se para a valorização extrema das novidades industrializadas. O futurismo valorizava o progresso, a máquina, valorizava a energia elétrica, a eletricidade. O futurismo, ideologicamente, está muito ligado ao nazifascismo. Foi um movimento também que passou, que fez aquele estardalhaço, mas não ficou para a história como algo muito significativo, ou seja, que tivesse o poder de influenciar outros artistas futuros. Depois do futurismo, nós temos o surgimento de uma outra tendência artística chamada expressionismo. O expressionismo é a tendência artística que apareceu não só na pintura, mas também na literatura, que mostra a realidade não como ela é realmente, mas como o artista a vê. E ele vê essa realidade de maneira grotesca, de maneira deturpada. Depois do expressionismo, ainda apareceu na Europa um outro movimento, talvez o mais radical de todos eles, o dadaísmo. O dadaísmo foi um movimento artístico que propôs a descrença de tudo e de todos. Aqui, para o dadaísmo, nós podemos empregar uma palavra que se chama niilismo. O niilismo que é a descrença de tudo e de todos. O dadaísmo também foi um movimento que fez mais barulho do que propriamente, deixou mais barulho do que efeitos, digamos, de valor artístico para os intelectuais da época. Depois do dadaísmo, nós vamos ver surgir também o surrealismo. O surrealismo volta-se para aquilo que era ilógico, irracional, para os sonhos, para os estados alucinatórios. Estes ismos, como nós podemos observar, o expressionismo, dadaísmo, futurismo, cubismo, surrealismo, na verdade, têm a sua importância dentro dos movimentos artísticos e influenciaram significativamente os nossos artistas brasileiros, uma vez que eles iam até a Europa, traziam